A semifinal tão aguardada, a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, se aproxima. E fica a pergunta: qual é o melhor time para enfrentar o Al Hilal? O que o Flamengo deve observar no jogo do Al Hilal para tentar se aproveitar e tomar vantagem ofensivamente? E os cuidados, quais devem ser tomados? Qual é o melhor time para entrar em campo? Vamos falar disso nesse vídeo. Deixa o teu like aí, se inscreve no canal que eu vou rodar a vinheta. Queria lembrar para vocês que hoje tem Falsa Prosa, é o podcast que eu faço junto ao Tosa Flá, e hoje nós vamos ter o convidado especial, Pablo dos Anjos, que vai fazer parte da nossa mesa. A gente vai falar muito de Mundial de Clubes e Flamengo às 20 horas no canal da Falsa Prosa. Então, clica aí na descrição do vídeo que tem o canal da Falsa Prosa para você se inscrever, já ativa o sino que você vai ser notificado quando for rolar a live, 20 horas. Um outro ponto que eu queria lembrar vocês é que o clube de membros do canal do Falso 9 tem acesso ao canal de Telegram, onde eu faço a transmissão tática das partidas. Então, se inscreve no canal, que se torna membro do canal aí, pagando qualquer um dos 3 níveis, todos têm o mesmo benefício, só muda o quanto você quer ou pode contribuir a mais para o meu trabalho. E aproveita essa vantagem que o clube de membros tem, que é participar do canal de Telegram, onde eu faço as transmissões ao vivo, falando aspectos táticos do jogo. Se inscrevendo, você vai na comunidade exclusiva dos membros, numa aba que tem no YouTube, e lá vai ter o link do canal de Telegram, tá bom, pessoal? Então, vamos logo falar disso aqui, e se você esqueceu o like, já deixa aí que eu não vou pedir mais. Então, eu coloquei o Felipe Luiz aí na thumb e você já deve imaginar por quê. Primeiro, eu queria falar alguns pontos. Primeiro, o Al Hilal, ele tem o Marega iniciando pela ponta direita, mas ele é um cara que pesa dentro da área o tempo inteiro, tá? Então ele tem 2 homens de área e esses homens são buscados o tempo inteiro, como no gol de empate feito contra o Al Wydad, que foi uma bola do Carídio que se lesionou, acionando o Marega, que acionou o lateral direito em ultrapassagem. E isso tenta acontecer o jogo todo, tá? Bolas já verticalmente procurando o apoio do Marega para que ele possa escorar para alguém ou mesmo girar. Então, a marcação muito física ao Marega é necessário e ele é muito forte. Lembra até o Romelu Lukaku no seu biotipo. É muita massa para carregar, muita massa para marcar. E também a atenção para as bolas descobertas aqui no setor lateral, dos corredores laterais do campo, de onde surgem esses passes buscando essa última linha. Então, quem estiver marcando pelo corredor lateral precisa estar muito atento para fechar essa linha de passe, estando mais próximo do passador, tá? Então, são os cuidados aí que tem que tomar. Agora vamos falar dos trunfos, né? Gente, acabei de falar que o Marega é um jogador que no Al Hilal joga pelos lados do campo, né? Joga pela ponta direita. Assim, eu tentei duvidar demais que ele jogará com o Marega aberto nesse jogo, mas procurando todo o histórico de jogos do Al Hilal, eu até vejo ele utilizando o Vieto como falso 9, mas ainda não vi o Marega iniciando um jogo de centroavante. Isso é muito, muito raro, o que não me leva a crer que vai acontecer, tá? Então, dá para se aproveitar bastante de espaços deixados às costas dele, como nesse gol aqui. A transição defensiva, como é um time que joga muito avançado, né? A transição defensiva e os laterais, por conta dos pontas estarem sempre avançados, os laterais saltam muito a pressão para tentar marcar. Aqui o Marega marcando na ponta, né? Os laterais às vezes têm que saltar demais para marcar, fica muito espaço, tá? Pelos corredores laterais. Só que no lado esquerdo de ataque do Flamengo, que é o lado direito do Al Hilal, fica em especial, fica mais espaço. E aí vamos projetar o encaixe dessas equipes em campo e a escalação do Flamengo, né? Porque esse é um espaço que precisa ser aproveitado
E o Flamengo tem armas para aproveitar esse espaço. Analisando o Al Hilal, após terminar a análise, eu fico com a crença de que realmente o Vitor Pereira imaginou um teste, tá? Contra o Boa Vista e colocou novamente o Losango em campo com uma leitura bem diferente que a gente vai falar aqui, tá? Do que o time que o Dorival colocava a campo. Então, me leva a crer que ele vai repetir sim após estudar o Al Hilal. Inicialmente, vocês viram aqui no canal, viram em lives que eu fiz, como eu falei que eu não acreditava nesse losango de novo. Porém, ao estudar o Al Hilal, ele faz todo o sentido e eu vou explicar por quê. Bom, para começar, a utilização do Felipe Luiz, ela é muito importante nesse jogo, na minha opinião, tá? Por quê? O Marega é um cara de muita força física e também de velocidade. É um cara que vai receber de costas muitas vezes a bola até nessa zona no corredor lateral. Ter uma marcação física e experiente contra ele é importante. O Felipe Luiz é até um pouco frágil fisicamente, tudo bem, mas ele é acostumado a esse nível de enfrentamento, a marcar esse tipo de jogador, tá? Então, eu estou convencido de que escalar o Felipe Luiz é o adequado para esse enfrentamento. Lembra que eu mostrei para vocês uma imagem da bola no Michael e o Marega fechando aqui por trás? Bom, esse tipo de situação é uma situação em que ele fecha as costas do zagueiro e ter um lateral mais preso, um lateral que vai menos e um lateral com um bom aproveitamento de duelos aéreos também é importante. Então, até para esse contexto, o Felipe Luiz vai saber dividir a referência entre a bola e o jogador muito melhor do que o Ayrton Lucas, pela experiência, pela forma como ele normalmente ataca. Bom, o Al Hilal normalmente joga num 4-3-3 com um triângulo de meio campo do bico para baixo. Tá? Eu acredito que nesse jogo possa até acontecer um 4-2-3-1. O Al Mike é um jogador mais fixo, mais preso do que o Cano, que se lesionou, né? Então eu acredito nele alinhado ao Cuéllar, com o Salem Al-Dawsari talvez um pouco à frente, mas pelo lado esquerdo, tá? E esse lado direito, em organização ofensiva, né? E lógico, ele vai avançar, né, em organização ofensiva, e esse lado direito ele vai ser feito pelo lateral, pelo Saúde, que eu não vou me arriscar a falar o seu sobrenome, tá? Então a gente vai ver o Al Hilal fazendo essa amplitude máxima, mas atacando especialmente com esse jogador pelo lado direito e o Marega mais centralizado em vários momentos, tá? Porém, isso é mais um indicador do espaço que fica aqui, as costas desse lateral ou até a frente dele, entre ele e o Marega, que vai demais, tá? Então, por que eu imagino um Flamengo mais efetivo nesse losango com o Felipe Luiz? Primeiro, marcação ao Marega, como eu já falei. Mas e aí, como é que eu vou atacar esse espaço se o Felipe Luiz não é um cara de profundidade? Verdade, mas o Flamengo agora tem um jogador capaz de fazer o movimento diagonal para fazer o lado esquerdo, como ele fez contra o Boa Vista no teste que o Flamengo realizou, tá? Então, a gente vai ver o Gerson, eu imagino, e eu acho que o adequado é que seja feito, que a gente veja o Gerson atacando esse espaço em diagonal, fazendo a amplitude, o Arrasca marcando mais alinhado, atacando ali em algum momento, tá? Em organização ofensiva, junto com o Varela avançando. O Arrasca vai ser um cara que vai ficar aqui mais centralizado, fazendo esse M e não o W, mas o que pode acontecer quando o time estiver nessa região mais central do campo é exatamente o Arrasca interpretar a função do Gerson em vários momentos durante a construção do Flamengo, tá? E o Gerson mais espetado aqui do lado esquerdo, assim como o Gabriel mais espetado aberto, fazendo movimento para dentro. O Gabriel fazendo movimento para dentro para o apoio do Varela
e o Gerson, sabendo que não terá o apoio do Felipe Luiz, abrindo em diagonal e o Arrasca ocupando a posição dele. Depois, numa zona de finalização, a gente vai ver Pedro, Gabriel, Varela indo um pouco menos, talvez, Arrasca por dentro. Então, esses 5 aqui fazendo o M, com Thiago Maia e Everton atrás, Thiago Maia, Everton e Felipe Luiz atrás, indo até aqui. O Felipe já nessa fase de finalização, ele passa a ser o cara que interpreta a do Gerson, e os 2 zagueiros atrás fazendo a tal pirâmide que a gente fala sempre, tá? Então, o Gerson espetado fazendo o lado esquerdo pode ser um grande trunfo do Flamengo, assim como o Felipe Luiz marcando o Marega numa marcação mais física, aproveitando a falta de velocidade que essa equipe tem, também vai ser muito importante. Ontem, conversando com outro analista, né, muito competente, o Rafael Rabelo, que já participou demais aqui do canal, já contribuiu muito aqui, ele destacou um outro quesito que eu nem falei no vídeo de ontem, que é o fato de o Al Hilal jogar muito devagar. É um time que as construções demoram, o início das construções demora. É um time que raramente vai imprimir velocidade. E com a lesão do Carrídio, ele não vai ter uma outra opção de 1 contra 1 competente, além do Michael. Então, até para ter cuidado ali defensivamente com um cara mais lento, como é o Felipe Luiz, não seria muito o caso. Então, Felipe Luiz indo menos, Gerson atacando em diagonal, Arrasca interpretando a do Gerson numa segunda fase de construção ali, ou progressão, e na fase final do jogo ali, o M, não o W, com o Gerson indo um pouco menos do que o Ayrton vai, o Varela indo um pouco menos do que ele próprio vai, e os 2 atacantes mais fixos como atacante. Tá? Dessa forma, o Flamengo vai conseguir explorar muito mais esse espaço entre Marega e Saúde, ou até esse espaço às costas do Marega, com a força que o Gerson pode ter e capacidade também de 1 contra 1 que o Gerson tem. Então, Felipe Luiz e Gerson são trunfos para essa partida. E vamos ver se o Vitor Pereira vai pensar parecido, ou na verdade, se eu pensei parecido com o Vitor Pereira, ou se a gente está certo ou se está errado, né? A gente erra para burro também, tá bom? Então é isso. Se inscreve no canal do Falsa Prosa, torne-se membro do canal para você acompanhar essa partida escutando os meus comentários táticos. Beleza? Fui!